Fala aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Professor Leonardo Mamed aqui mais uma vez. A aula de hoje a gente vai dar início já à apostila número 2, e que já começa com a Comunidade dos Estados Independentes, conhecido como CEI também, CEI, né, CEI, que é como se fosse uma tentativa de uma União Europeia aí, só que a partir da dissolução dos países da antiga União Soviética. A União Soviética foi um conjunto também de países que formou um bloco, né, com uma ideologia específica, com uma forma de organização social e política diferente também, que polarizou aí durante décadas com os Estados Unidos, vocês já estudaram isso também. E a partir de 91, com a dissolução da União Soviética, cria-se a Comunidade dos Estados Independentes, e alguns países aí, uma dúzia mais ou menos, vão fazer parte dessa comunidade. E antes de começar a falar mesmo sobre a comunidade dos Estados Independentes, a gente precisa refletir, né, recuperar um pouquinho o que seria um bloco de poder. Então, um bloco de poder, muitas vezes considerado também como bloco econômico, é um conjunto de países que tem algumas características parecidas, né, seja histórico, seja ideias políticas ou econômicas parecidas, para fortalecer do ponto de vista econômico, comercial, militar e ou ideológico. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né? Por que se constroem blocos de poder? Para fazer frente sempre a outros blocos de poder ou a um bloco de poder. No caso, como a gente já estudou, a gente vive num mundo unimultipolar, né? Então, com os Estados Unidos o principal país, a principal potência, e depois alguns países formando essa multipolaridade, União Europeia, alguns países agora da própria Europa que saíram da União Europeia, e a gente vive um contexto hoje de pandemia que pode transformar muito esse bloco também, pode viver uma grande crise aí, é importante comentar isso, porque, professor, por que você está falando isso? Tenta pensar, se cria esse bloco de poder, né, ou uma comunidade para poder eles dividirem algumas coisas, tomarem decisões conjuntas, é como se fosse um grupo, né, do WhatsApp aí, para fazer uma brincadeira. Quando acontece uma pandemia como essa, cada país vai olhar para si mesmo, né, para ver como que ele vai se proteger, como ele vai proteger a sua economia, os seus trabalhadores, enfim. E aí aquela ideia de comunidade entre países, ela vai caindo por água abaixo. Então, hoje essa ideia de unimultipolaridade, ela está meio sendo questionada, né? Eu não vou afirmar nada aqui porque a gente ainda está num processo, não dá para concluir nada. Aí, galera, aí já começando aqui falando da CEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Na página 4 a 9 é importante que vocês leiam, tenham uma noção do que eu estou falando aqui, façam pesquisas também, nunca é demais, vejam vídeos, mas para a gente ter uma ideia, né, a CEI é uma organização intergovernamental, é importante isso, entre governos aí de alguns países, de cooperação, isso é importante. Então, para que existe um bloco de poder? Para eles cooperarem entre si. Formada após o fim da Guerra Fria, como eu tinha falado para vocês, que é a polarização entre União Soviética e Estados Unidos, e o fim da antiga União Soviética. Os países que se tornaram independentes decidiram em 91 estabelecer institucionalmente, ou seja, por lei, acordos econômicos, políticos de defesa, né, de cooperação mútua. Então, esses países se tornaram independentes da União Soviética, ao mesmo tempo eles fizeram um clube, né, para dividir algumas coisas, né, fazer acordo econômico, político, para eles se fortalecerem. Então, quem faz parte? Né, os seguintes países: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Todos os nomes estranhos aí pra gente, né? Mas esses países que eu vou projetar aqui agora, eles que compõem
parte eu coloquei o mapa do mundo aqui, nessa mais ou menos aqui, que está localizado. Na sua apostila tem também um outro mapinha mais para frente que vai ter onde está localizado, é nessa parte aqui. Deixa eu circular para facilitar para a gente. Mais ou menos aqui, né? Que aí pega a Rússia inteira e pega uma boa parte do leste europeu. Então, toda vez que vocês ouvirem falar agora do leste europeu, normalmente é essa área aqui que estão se referindo. Então, assim, você tem aqui a Belarus, Moldávia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão e esses países que são menores, e a grande Rússia aqui, né, um país gigantesco, no sentido principalmente leste-oeste, né, longitudinal. E esse é o mapa para a gente ter uma ideia da localização, né? Aqui a parte asiática, a parte europeia mais para cá. Aí, aqui eu coloquei alguns aspectos da comunidade dos estados dependentes da SEI, tá? Muitos países que estão lá ainda têm dificuldade, porque quem que é a maior potência da SEI? Que saiu mais fortalecida com o fim da União Soviética? A Rússia. Tá? E o restante, tirando a Ucrânia ali, que tem um PIB entre os outros países maior, mas não chega muito próximo à Rússia. O restante é muito fraco, né? Uma economia muito fraca, dependente demais ali da Rússia. Então a Rússia exerce uma grande influência sobre esses países. E alguns países que não querem ficar mais tão dependentes da Rússia, eles querem ingressar, ou queriam, pelo menos até, né, o início da pandemia, na União Europeia. Mas mesmo assim eles têm dificuldade. Como assim, professor? A União Europeia não aceita, eles colocam várias restrições que dificultam sim o acesso de alguns países eles têm que cumprir várias coisas e acabam não conseguindo. Então tem dificuldade de entradas na União Europeia. Aí aqui a integração da economia e das finanças, ou seja, a forte independência entre as ex-repúblicas, inclusive a existência de moeda única. Então eles têm moeda própria, né, como está na apostila de vocês, mas a moeda principal é a moeda russa. Existe forte existência de forças armadas unificadas, então eles dividem isso. Um arsenal nuclear espalhado por algumas ex-repúblicas. Essas ex-repúblicas que a gente está se referindo aqui são as ex-repúblicas soviéticas, né? São esses países que a gente falou anteriormente. A dependência entre elas de matéria-prima para o funcionamento de suas indústrias. Tem um mapa importante na apostila de vocês sobre a riqueza mineral daquela área. Apenas 3 antigas repúblicas soviéticas, as localizadas da região do Mar Báltico, recusaram-se a participar da Comunidade dos Estados Independentes. O restante, a maioria participou, né? Mais ou menos entre 10 e 12 repúblicas, duas como observadora e outras efetivamente participantes. As desigualdades existentes entre os participantes da SEI são grandes, é isso que eu comentei anteriormente, tanto que diz respeito à renda quanto ao nível de industrialização e o produto interno bruto. Então, o maior produto interno bruto é o russo e a renda per capita maior é a russa também, tá? Muitos países integrantes da SEI vêm enfrentando problemas econômicos, tá? Então, portanto, se o PIB é pequeno, é baixo, eles precisam de ter uma geração de riqueza. O PIB é geração de riqueza. Se eles têm dificuldade de gerar riqueza, consequentemente, esses países enfrentam problemas econômicos, precisam emprestar. Se precisa emprestar, provavelmente eles vão ficar mais dependentes de quem eles estão emprestando. Portanto, um elevado déficit na balança comercial. O que é o déficit na balança comercial, né? Lembra? A ideia do comércio internacional é você exportar, vender mais do que comprar. Se você compra mais do que vende, você está com déficit na balança comercial. E o crescimento negativo, né? Quase nulo da produção. Então, tem um PIB aí negativo. Então, essas são as características dessa comunidade. É uma comunidade que tem dificuldade de se manter. Muitos falam que vão se desfazer no futuro, mas a Rússia tem uma forte influência ali politicamente, por isso que ainda resiste. Galera, como eu falei para vocês, aqui é o mapa dos recursos
minerais que existem lá nesses países que compõem a SEI, tá? E vai desde carvão, petróleo, gás natural. Esses dois aqui, esses três, desculpa, carvão, petróleo e gás natural, mas o petróleo e o gás natural em especial é o que a Rússia mais domina ali como recurso natural e consegue hoje exercer uma influência muito grande na comunidade europeia, na União Europeia, em toda a comunidade europeia também, em relação ao fornecimento de gás e carvão, de gás e petróleo. Então, e muitos países se sentem ali dependentes da Rússia, por isso que negociar com a Rússia ali é complicado para os outros países. Então, é importante frisar isso. O minério de ferro, se vocês olharem na apostila de vocês, esse mapa está aí, dá uma olhada na legenda, né? Estou olhando a legendinha aqui. Níquel, minério de ferro, bauxita que a gente produz o alumínio, né? O manganês para fazer algumas ligas também aí de metal, tungstênio, platina, ouro. Tem umas minas de ouro aqui, ó, se vocês localizarem bastante ouro aqui nessas áreas. Cobre, chumbo, zinco, estanho, então vários minerais. Então é uma área que, apesar de ser muito fria, seca, sofrer com as mazelas aí do clima, é uma área muito rica do ponto de vista dos recursos naturais. Gente, então para ir encerrando a aula, eu sugiro que vocês façam a leitura, eu indiquei as páginas anteriormente no início do vídeo. Passo as atividades aqui 1 e 2, não tem nada muito complexo, vocês vão ver que com a própria aula aí vocês conseguem responder essas questões. Da página 9, mas dei uma lida em todo o texto, eu tentei fazer um resumo porque é um texto bem longo, ele detalha muito mais, e qualquer dúvida registre, continue registrando no caderno, que em breve aí quando a gente retornar, e eu espero que seja logo, a gente conversa sobre todas essas dúvidas. Não se esqueça que vocês têm que se cuidar dos familiares aí também, e vamos ter perseverança que esse período a gente consiga superar. Forte abraço aí e fiquem bem.